Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Nesta sexta tem a última atividade antes do teste diante do Botafogo, sábado no Rio de Janeiro. O Cruzeiro emitindo nota para falar sobre goleiro, hein? Descartando qualquer possibilidade, vamos repercutir isso. A diretoria do Cruzeiro vai até a CBF. Infelizmente aconteceu o que a gente imaginava. O Cruzeiro quer ter acesso às linhas traçadas para confirmar que não estava em posição de impedimento a jogadora do Corinthians antes, na origem da jogada em que teve o pênalti marcado pela árbitra e o Corinthians venceu o Cruzeiro na Supercopa Feminina. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Muito bem. O Cruzeiro, time feminino, foi derrotado pelo Corinthians. Aliás, um bom jogo do Cruzeiro, mesmo estando aí com uma jogadora a menos quase a partida inteira. Um gol do Corinthians marcado numa penalidade, e na origem desta penalidade teve um possível impedimento, e o Cruzeiro solicita à CBF a imagem deste lance com as linhas traçadas, porque a transmissão não mostrou nada. E aí o Cruzeiro quer saber o que aconteceu. As linhas foram traçadas corretamente? É um pedido do Cruzeiro dentro daquilo que a gente já imaginava, né? Rodolfo Toschi Marques no VAR, e veio tudo o que aconteceu, mas de qualquer forma eu vejo como positiva a campanha do Cruzeiro e a atuação principalmente com uma jogadora a menos e com uma das grandes equipes do futebol feminino no Brasil, que é o time do Corinthians. Então vamos aguardar o que vai acontecer neste quesito sobre a linha traçada. Onde está a linha traçada? A gente falou mais cedo sobre o Cruzeiro estar no pote 1 e isso, claro, é um ponto importante, pote 1 do sorteio da Copa do Brasil. A CBF ainda vai comunicar quando será o sorteio. O primeiro jogo será o jogo de ida da terceira fase, somente no final de abril, então até lá tem muito tempo, mas o Cruzeiro fica no pote 1 com as equipes mais bem ranqueadas no ranking nacional de clubes e, na teoria, enfrenta um adversário menos qualificado, vamos dizer assim, ou de menor orçamento em relação ao Cruzeiro. Na terceira fase, vamos acompanhar o sorteio. Por falar em acompanhar o sorteio, na segunda-feira estaremos em Assunção, no Paraguai, em Luque, né? Na Grande Assunção, sede da Comebol, para a gente acompanhar qual grupo do Cruzeiro. Cruzeiro cabeça de chave, não pode enfrentar time do mesmo país, e aí é a expectativa. Lembrando que o calendário aponta o seguinte: a primeira rodada da Copa Sul-Americana, a fase de grupos, ela terá jogo no início de abril, ou seja, logo após a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. Então o Cruzeiro muito provavelmente terá ali um jogo fora de casa para começar a participação na Copa Sul-Americana de 2025. Aí o calendário vai ficar daquele jeito que a gente gosta e vamos acompanhar todos os detalhes. O time treinou nesta quinta-feira pela manhã na Toca da Raposa 2, jogadores no campo. Nesta sexta tem a última atividade e fica a expectativa quanto ao que fará Leonardo Jardim no jogo treino de sábado. A bola rola às 5 horas da tarde, Newton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. O Cruzeiro viaja nesta sexta, treina à tarde e a viagem à noite para o Rio, joga no sábado e retorna a Belo Horizonte. Depois tem a outra semana, na terça-feira tem o jogo treino com o Pouso Alegre e no dia 22 o amistoso lá em Bragança Paulista. Estaremos lá para Red Bull Bragantino e Cruzeiro. Aí vai faltar exatamente uma semana para a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro.
E agora a gente quer trazer aqui uma posição muito importante do Cruzeiro, porque o clube emitiu uma nota, a gente já tinha falado sobre isso, a questão de goleiro, e o Cruzeiro emitiu uma nota para esclarecer o seguinte, até voltou aí ao noticiário essa questão de goleiro, e aí o Cruzeiro tem o seguinte posicionamento. O Cruzeiro comunica que não tem interesse na contratação de um goleiro ou qualquer outro atleta neste momento. O clube também aproveita para esclarecer que, em nenhum momento, o treinador Leonardo Jardim solicitou a contratação de um goleiro. Como já foi dito diversas vezes por nossa diretoria, o clube e a comissão técnica confiam no atual elenco para a disputa das competições para o restante da temporada. É a nota do Cruzeiro descartando qualquer possibilidade em cima daquilo que a gente falou. Em um primeiro momento, se avaliou, foi a informação que a gente trouxe. E em nenhum momento a gente cravou que o Cruzeiro buscaria um goleiro, e sim que existia uma avaliação. Logo depois, em entrevista ao programa Os Donos da Bola, da TV Band de Minas, o Pedro Lourenço falou sobre isso, que foi uma avaliação e depois eles decidiram, dentro dessa avaliação, que não vai buscar goleiro no mercado, e essa posição que permanece, e agora muito clara, nesta nota oficial do Cruzeiro. Lá em coisas positivas, a gente vai trazer na tela o Pedro Lourenço. Estava muito animado ontem, né? Porque o Cruzeiro Sub-20 acabou goleando o Fortaleza, daqui a pouquinho a gente vai falar mais disso. Mas ele falou sobre uma avaliação positiva do elenco do Cruzeiro por parte do novo técnico português Leonardo Jardim. Vamos conferir. O que ele disse para mim, já conhecendo melhor o jogador, que ele vai ter o tempo para conhecer jogando, né? E ele pediu um jogador agressivo, que joga para os dois lados, é o que nós trouxemos. E o pedido dele é o seguinte, que vai começar o campeonato com os jogadores que nós temos aí e ver a evolução até a parada do Mundial. E aí, se ele vê a necessidade de fazer algumas mudanças, de trazer outro jogador, aí nós vamos avaliar e vamos ver o que podemos fazer. Mas nesse momento ele quer dar oportunidade para todos os nossos jogadores que tem lá, e para ver, para não, como ele disse, presidente, eu estou aqui, não é para dar prejuízo para o clube, nós temos que tentar equalizar o clube, não dar prejuízo, tirar jogador e trazer jogador. Então precisa de avaliar melhor os jogadores, e aí nós vamos ter o elenco, o que eu preciso, o que acho que não vai aguentar, para a gente ter um segundo semestre forte, para ver se a gente não falha igual falhamos no ano passado. E aí, Valu, interessante essa fala, não quer dar prejuízo, está fazendo uma espécie de teste, mas é um teste também com aquela trocar o pneu com o carro andando, né? Porque o Cruzeiro vai ter aí Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, enfim. Então como é que você vê essa fala do Leonardo Jardim para quem manda, né? Para quem assina o cheque? Isso, primeiro que, claro, a gente sabe que o futebol é muito dinâmico e as coisas podem mudar ao longo dos dias, das semanas, não sabemos. Mas hoje, né, lembrando que essa fala do Pedro Lourenço foi ontem, né, diante da estreia dos Crias, 4-1 para cima do Fortaleza, o André e amigos, para mim tá bem claro que o Cruzeiro não vai atuar nessa janela doméstica, que se abriu na última segunda-feira, no dia 10 de março, e vai até o dia 11 de abril. Para mim tá bem claro hoje, alinhando o discurso do mandatário, do Pedro Lourenço, com aquilo que lhe disse o Leonardo Jardim. É o que eu digo, né? O Cruzeiro tem que parar uma hora. São 18 jogadores trazidos desde a metade do ano passado, mais os 11 desta atual temporada, e não tem um time dentro de campo. Não tem, você não consegue. Como é que você vai continuar trazendo atletas sem entender a capacidade dentro do campo daquilo que você tem como material? Então o Leonardo Jardim está pegando essa missão para ele, está tomando essa missão de montar um time e de ali na frente, a partir da janela de junho, né, aquela micro janela de 3 de junho a 10 de junho, antes do Mundial, aí esse plano vai ser repassado novamente para ver quais são as necessidades, se elas existirem no entendimento do técnico português. Mas finalmente, André, o Cruzeiro vai ter um time, até para que tenha um entendimento. Bom, agora com o time que eu tenho montado, preciso disso,
e mais um pouco disso, talvez, porque não dá, né? Senão vai ficar trazendo, imagina o Cruzeiro ir na janela doméstica, por exemplo, trazer mais 5 jogadores. Cara, é uma loucura. Tá na hora de estancar isso um pouco. Tá na hora de estancar isso um pouco e formar um time. Ninguém sabe se precisa, Thiago, porque são vários técnicos passando. Hoje não precisa. Então, o Leonardo Jardim... A avaliação do treinador. É uma avaliação, mas muito mais, que pode ser muito mais conceitual do trabalho dele do que propriamente dos desequilíbrios que existem no elenco. Porque hoje não tem necessidade de valor. Mas com ele colocando o trabalho dele, Thiago. Porque, exemplo, quem é o reserva do Romero hoje? O Wallace. Só que o Wallace tem jogado para ser reserva do Romero? Ele deve ter colocado, eu não tenho acesso a isso, ele deve ter colocado, Pedro Lourenço, temos o Wallace aqui, eu vou recuperar esse jogador, tá? Vou trabalhar, porque tá na hora de trabalhar o elenco que tem. E não quer dizer que está completamente equilibrado. Eu discordo disso. A gente não pode olhar para o Wallace e descartá-lo completamente. Ele seria descartado pelo técnico anterior. Seria. Você tenho essa informação. Você tem essa informação. Mas é um desejo do técnico, na verdade, antes do anterior, né? Que era o Fernando Diniz. Mas a grande verdade é não dá para descartar o Wallace. Por isso era melhor descartar o treinador naquele momento. Eu acho que esse elenco do Cruzeiro, de verdade, é um elenco forte o suficiente para um começo de temporada. Nós estamos falando de um Cruzeiro começar o ano com esse plantel, para mim é o suficiente. Aí, se houver uma necessidade na janela do meio do ano, buscar um outro atleta, beleza. Mas hoje, eu não faria qualquer tipo de incorporação nesse elenco. É isso que eu estou falando, Dola, rapidinho. Eu não consigo, tá, Thiago? Eu sei que você vai falar que consegue. E eu respeito a sua opinião. Eu não consigo falar nem se o elenco é equilibrado ou desequilibrado. Não foi formado um time. Não deu muito tempo. Não foi formado um time. Calma também, cara. Não, eu mas tô olhando as coisas. Não, eu tô super calmo, Thiago. Não. Você tá ansioso. Tô super calmo. Mas o Pedro Lourenço, você ouviu a fala dele pra gente não errar como erramos no ano passado e no começo desse ano? Ele também tá cansado de ver os erros acontecerem. Porque a parte dele ele tem feito, Dola, desculpa. É só porque em quantidade, o que eu tô entendendo é assim, em quantidade já tá ajustado o elenco. Porque você vai tendo, eu tenho esse titular, tenho esse reserva, tenho esse titular, tenho esse reserva. Não tem os desequilíbrios que o Valu tá apontando, que existem, é na hora que você vai passar pro desempenho. Que podem existir, que eu nem consigo saber. E que aí toda vez na temporada você vai ter uma segunda avaliação. Sim. Você monta um elenco, você começa a pôr pra jogar, aí vem a janela do meio do ano, você fala assim, não, ó, eu esperava muito desse cara aqui, eu esperava muito daquele ali, não rolou, vamos tentar dar linha nesse, vamos tentar trocar, vamos trazer um novo, porque aí você tem que ir aprimorando. Mas num primeiro momento, eu acho que aí o Thiago tem razão nesse ponto, em número de jogadores e tal, o elenco está suficiente pro Jardim trabalhar e começar a tirar as próprias conclusões. Para uma primeira parte de trabalho, vamos com o que a gente tem e o próprio Jardim concordou. Chegaram 11 esse ano. Muita gente já chegou. Com mais 7 do ano passado. E os do ano passado chegaram, aí teve aquele negócio, será que é o trabalho do Diniz que não está encaixando ou será que os caras estão mal? Nem todos renderam. Você tira o Matheus Henrique e o Caio Jorge, por exemplo, o Wallace. A maioria jogou mal. Peralta já foi emprestado, entende? E mesmo os que chegaram, você vai colocar Dudu e Gabigol no pacote, que são os dois grandes nomes. O Dudu começou a desenvolver um pouco mais, o Gabigol ainda faz um golzinho ou outro, bate muito pênalti, já fica aquela dúvida sobre ele. Então, esses caras precisam de mais rodagem agora pra gente saber se vai ser suficiente pro Cruzeiro ficar só com esses jogadores no elenco. Mas não dá também pra colocar 35, 40, 45 jogadores pra ficar treinando e o treinador nem conseguir administrar tanta gente. Não consegue nem colocar em campo, né? Agora é a hora de ver em campo pra saber até que ponto também era o Diniz. Né? Porque a gente acho que dá para concluir que o trabalho do Diniz não pegou, ok. Mas agora vamos ver o tamanho do problema que era o Diniz e o que também está um pouquinho na conta dos caras que chegaram e não renderam ainda tudo que se espera, né? A impressão que eu tenho é de que finalmente o Cruzeiro agora tem um projeto de futebol. A gestão Pedrinho chegou com o bonde andando e foram imediatismos, né? Contratações muito na correria, até o caso do Dudu foi um pouco meio nessa correria, fruto disso. E aí teve troca de treinador, porque já era o treinador antigo, aí teve o Fernando Diniz para assumir no meio do ano. E, pela palavra, né, que se disse tanto, manteve o Diniz e agora o Pedrinho parece ter pensado o seguinte, agora eu vou trazer o do maior top, o treinador mais top que eu consigo trazer para poder cuidar desse futebol. Porque assim... Eu preciso tirar essa dúvida da minha cabeça. As contratações chegam,
investimento chega, a mídia chega, mas o futebol não chega. Não tem time, é isso. Então, assim, algumas contratações foram do Diniz, outras foram do próprio Pedrinho, a gente não sabe se é desequilibrado. Então, ele falou assim, sabe quem vai falar tudo isso aí? Isso. Leonardo Jardim. Eu só posso avaliar o elenco se eu tiver um time jogando e me convencendo, cara. né? Isso, Você cara. acha Ele vai que o diagnosticar. Ronaldo, o Cruzeiro tinha um projeto de futebol? Tinha, tanto que subiu pra Série A. Mas Agora, era modesto, ele né? tinha um teto, né? Sim. Ele teve um teto. O teto aumentou, Agora, falar mas que meio não, que perdeu não o A existe. limitação era de orçamento, existia. mas tinha uma Claramente ideia. existia pra mim. Mas tinha um projeto. Tinha. Tinha. E aí chegou Tinha, o era Pedrinho, pouco aumentou, ambicioso, mas sem Era morte. pouco Você acha que ambicioso, é? mas tinha um projeto. Vocês vieram pra me irritar hoje. É porque, assim, existem projetos com mais investimento, com menos investimento e com pouquíssimo investimento. Claro. Do Cruzeiro, da gestão do Ronaldo, era com pouquíssimo O investimento. projeto do Mas o Cruzeiro projeto- Ronaldo era não cair pra Série B, gente. Mas é um projeto. Nossa, mas isso não é o E tamanho o projeto do não Cruzeiro. era esse. Não, você pode... não Você era pode esse. não, mas são foi dois... 2024, o projeto era Ronaldo é décimo não lugar. vamos cair. Esse foi o projeto Não, de pra 2023. Isso. Só para te Exato, atualizar. Exato. Isso. Do ano. É o último recorte que a gente tem completo dele. 2024, o porque- projeto era a primeira Mas parte. você É sabe porque quando- Não, normal. ele tava tinha lá, degrauzinho ele por vende- degrauzinho. ele vende- eu não- Mas o projeto era... Mas ele vendeu Mas, o Mas ele por planejou o exemplo, Cruzeiro pra temporada. Por exemplo, o primeiro turno do Cruzeiro no Brasileirão do ano passado tem total dedo do Ronaldo. Não, nem teve Somente. contratação. Não Somente. teve contratação do Pedrinho. Só o Ronaldo. Somente. Puder entrar na reta e aí final. e é coincidência, né? Quando troca, não tô falando que tem a ver, mas eu tô falando que houve uma mudança de filosofia no meio do caminho. Mas tem a ver, e as expectativas não foram correspondidas. Pode falar, fica à vontade, pode socar essa na cara do Thiago. Não tem É problema. que o projeto Ronaldo também entregou o Cruzeiro com 3 jogos sem vencer num grupo horroroso da Copa Sul-Americana. O projeto Ronaldo pensou no Cruzeiro o tempo inteiro como um clube que luta contra o rebaixamento. O projeto Ronaldo tratava o Cruzeiro como Atlético Paranaense, Mas era um Atlético projeto. Goianiense. Estamos de O acordo projeto nisso? Ronaldo Não, mas a não gente tá respeita falando era um de projeto existir modesto. ou não. Você pode O projeto achar pouco Ronaldo pro Cruzeiro, ok, não- mas existia não uma ideia de... respeita a grandeza da história do Cruzeiro. Mas ele foi o Não principal respeita. responsável por trazer o Matheus Pereira, que é o principal jogador do time. O Matheus Pereira é o principal jogador do time. Hoje é. Eu tenho certeza. Eu não trato dessa forma. Quem é o principal? Pra mim, ele não é o melhor jogador do time. O Matheus Henrique. Com sobras é o Matheus Henrique. Quem mais joga bola no Ele Cruzeiro tá hoje é o Matheus jogando, ele tá Henrique. jogando melhor, tudo bem. Não, ele tá jogando mas- melhor desde o ano passado. Com sobras. O Matheus Henrique é o melhor jogador do time. A do gente só Cruzeiro tem que hoje pra lembrar, mim. dentre tudo isso que o Thiago está falando, que o projeto Ronaldo foi quem saneou o Cruzeiro, colocou o Cruzeiro no caminho para que hoje o projeto do Pedro Lourenço, que é completamente diferente, pudesse achar um clube que continuou mantendo bem as suas categorias de base, fazendo melhorias também no próprio CT e com capacidade. Você não consegue salgar carne podre, como disse até o Pedro Pedrinho. em determinado momento, né? Ele, a partir do momento que pegou este projeto, que andou conforme era o planejado do Ronaldo, o que ele queria colocar de futebol no Cruzeiro, e aí abriu-se as portas para que esse projeto agora do Pedro Lourenço pegasse e pudesse fazer você sabia? e ele falou, ele mesmo, Ronaldo, Sim, fala, sim, né? sim. O Pedro pode dar a celeridade que o torcedor espera. Então, Exatamente. assim, Essa né, fala do Ronaldo resume ele bem. nunca iludiu ninguém na passagem, ele na só maneira não ia, como ele só ele não ia administrou. fazer desse Ponto. jeito de Né? simplesmente jogar dinheiro, porque ele nem não tinha faz esse isso em lugar dinheiro. nenhum, gente. E vale E até lembrar. porque onde ele pega, o time ou luta pra não cair ou cai. Tá, igual tudo foi o bem, mas Guarani. vale lembrar que quando o Pelo amor de Ronaldo Deus. pegou, o Pedro não quis pegar. O Ronaldo assumiu e o Pedro não assumiu na realmente, época. realmente. Na E época sabe que ele não quis. Santo Depois Ronaldo, ele quis. Porque era um Santo trabalho. Ronaldo, não queria dinheiro, não, Precisava de alguém para Queria fazer dinheiro. Não tô falando que precisava não de alguém queria. para fazer um trabalho empresarial. De organização das de organização. coisas. Então é isso, rapaziada. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal deixando um like. E a opinião de vocês aqui nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses vídeos de corte de notícias aqui do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, não vou me estender muito aqui falando, né, galera? E o vídeo já foi longo, né? Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!